Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa sempre vir falar conosco por intermédio da sua palavra. O texto hoje que nós teremos como base para nossa breve reflexão encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo. Quero ler com vocês capítulo 6, verso 20 e 21 apenas, diz assim: Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite as discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com vocês. Glória a Deus. Irmãos, Paulo escreveu essa carta com uma finalidade. Timóteo era o líder da igreja de Éfeso e aquela igreja enfrentava uma turbulência na questão dos falsos ensinos, dos falsos profetas e falsos mestres que desviaram a palavra. E ele traz essa exortação que na verdade não vem como disciplina. Nós temos vamos dizer, meio que intrínseco em nós a questão da exortação no sentido de disciplina, mas era uma advertência para que ele tomasse cuidado. E o título aqui para mim até aparece como guarde o depósito. Era algo que parece bem íntimo de Timóteo e Paulo. Ele fala assim, aquilo. Ele não fala o que é realmente, mas ele fala aquilo, como se ele tivesse plena convicção que era algo que Deus tinha dado para ele e que poderia ser de bastante utilidade para o ministério de Timóteo. Nós percebemos um carinho especial numa advertência disso. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o próprio Paulo ele expressa nessas mesmas palavras de uma forma diferente, ele sabendo que chegaria ao fim do seu ministério, que estava a época dele partir para junto do Senhor Jesus. Ele fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, aquele versículo que é bastante usado nos funerais, principalmente dos crentes de hoje em dia. Guardei a fé, lutei o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. Mas eu quero trazer algumas aplicações pertinentes para nós referente a isso, porque isso serve para nós e serve para a nossa conduta. Sei que aqui, e eu gosto de falar sempre isso, irmãos, independente de como você esteja agora, eu sei que Deus lhe confiou algo, sei sim, e talvez você nem se sinta assim, talvez você nem tenha confiança em Deus ainda, mas a confiança, Deus sabe que a nossa confiança com Ele é trabalhada. Comigo foi assim. Ele me levou a um lugar de solidão justamente para trazer grandes revelações ao meu coração sobre a minha pessoa, sobre quem Ele era e principalmente de como eu deveria me portar e me sentir diante das circunstâncias que às vezes são bastante acaloradas em nossa vida. Muitos dias com o coração apertado, uma angústia tremenda no peito e parece que não vai passar e parece que não tem ninguém olhando para nós. Bom, eu quero te falar, é justamente porque Deus confia em você e à medida que essa confiança vai aumentando, Ele vai revelando. Eu gosto porque fala assim, em Salmos capítulo 24, versículo 15, no Salmos 25, versículo 14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e leva a conhecer a sua aliança. Ah, irmão Arson, mas eu não temo não, eu estou com a minha vida toda atrapalhada. Irmão, se você está aqui ouvindo diariamente a mensagem, você já teme o Senhor. Você teme sim. Mesmo que, sabe, às vezes você se sinta um pouco triste por causa de não estar conseguindo, sabe, talvez levar uma vida ainda. E eu quero falar ainda que agrade a Deus, eu tenho plena convicção. Você vai conseguir. Eu consegui, meus irmãos, depois de muito tempo. E eu falo, sabe, eu não tenho medo de falar. Eu não levo uma vida que eu creio que eu agrado em Deus em tudo. Eu estou sendo aperfeiçoado, como vocês. A grande diferença justamente está na entrega, e a entrega que traz maturidade é no temor ao Senhor, é nessa palavra, no temor. E o Senhor, Ele conquista, Ele trabalha conquistando em nós a confiança. Quero ler com vocês um versículo
Quando Nicodemos se apresenta perguntando, Nicodemos era um fariseu, escondeu aí, se encontrou às escondidas com o Senhor Jesus, todo desconfiado, todo preocupado por causa do sinédrio, que poderia acusá-lo e até mesmo expulsá-lo, e ele perder toda a vida social e pompa que ele tinha naquele momento. O Senhor Jesus, ele dá o relato que ele é o único que esteve no céu com Deus. A palavra em João fala que João Batista veio justamente para testemunhar e que as pessoas creriam na palavra de João Batista a respeito disso. Mas em João capítulo 3, no versículo 11, Jesus fala assim para Nicodemos: eu lhes digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. E aí ele dá a dura em Nicodemos, ele fala assim: se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? E é impressionante, porque no capítulo seguinte, o Senhor tem um encontro com uma mulher, a samaritana, no poço de Jacó. E aquela mulher também toda rude, toda rebelde, nem era rebelde, ela estava toda armada mesmo, assim, contra o Senhor Jesus. Mas como você pode conversar comigo, sendo judeu? E aí depois fala: como que você vai tirar a água do poço? Toda armada mesmo, sabe? O Senhor Jesus oferecendo milagres. E é assim, durante aquela conversa ali, sabe, que nós percebemos como o Senhor conquista nós. Então eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, se você está no deserto é porque o Senhor quer ganhar a sua confiança. Ele sabe, por tudo que você passou na vida, ele sabe que a confiança, ela é conquistada. A confiança e lealdade, elas são conquistadas, não é algo fácil. Tem muitas pessoas que... Eu vi um vídeo, uma vez um irmão mandou para mim, de um cachorrinho que foi apanhado na rua, e esse cachorrinho tinha sofrido demais, os seres humanos batiam nele, então toda vez que chegava um ser humano perto dele, ele ficava arredio, ele rosnava. E assim somos nós, irmãos, assim somos nós. Mas eu quero trazer agora outra coisa com relação à confiança, porque o Senhor já lhe deu algo, ele já lhe deu uma palavra, e se você está aqui, é porque às vezes ainda você tem dúvida. Alguns já confiam, alguns sabem da missão. A missão dói. Alguns têm aprendido aqui através do que o irmão Alisson tem falado um pouco mais, tem trazido algumas informações. Eu gosto muito de me envolver com vocês justamente com isso, para conhecer cada um. Mas ele começa falando: Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Nós falamos em quem Deus confia, mas Timóteo com certeza temia a Deus. O nome Timóteo, a etimologia, significa honrar a Deus. E como que nós honramos a Deus? Guardando aquilo que Deus nos confiou. Irmãos, isso aqui fala de uma boa notícia, é uma promessa. Promessas são para guardar dentro do coração. Eu quero falar, promessas são para guardar dentro do coração. Quando Paulo fala que guardou a fé, ele guardou justamente as promessas que Deus tinha lhe dado. Quando ele falou que combateu o bom combate, é porque tinha um combate que não deveria ser lutado, havia um mau combate, e que deveria terminar aquilo que lhe foi proposto. Sabe, não adianta começar bem. E às vezes, meus irmãos, muitas vezes eu também não comecei bem, duvidando, mas importa muito como nós vamos terminar. Importa que nós terminei a carreira. E terminar bem significa justamente confiar no Senhor. Agora Paulo traz algumas informações que eu aprendi, irmãos. Eu tive bastante dificuldade, a questão das discussões. Ele fala: evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com o suposto conhecimento. Irmãos, evitar não quer dizer que nós não vamos discutir. Ele até fala que é bom que tenha as adversidades para justamente aparecer a verdade. Ele fala assim, é bom que tenha em nosso meio aqueles que discordam. Por quê? Irmãos, para que apareça a verdade. Olha, eu já falei isso em outra ministração e vou falar: o irmão Alisson não é o dono da verdade. Em João 14,6, a minha Bíblia fala que a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou um mensageiro. E muitas vezes mesmo, desde o meu começo do meu ministério de pregação, que não foi agora, que começou no YouTube já há muito tempo, eu fui mudando o meu conceito, eu fui mudando, sabe? E graças a Deus que eu posso mudar, irmãos, graças a Deus, porque eu sei que eu estou sendo aperfeiçoado. Eu creio que hoje, já muito mais maduro na fé, posso falar com uma certa convicção de que é um pouco mais difícil me convencer hoje a mudar. É quando eu sinto aquele toque, aquela revelação do Espírito Santo, aquele algo que só Deus sabe, uma frase, algo, sabe? Mas eu não sou o dono da verdade.
incentivo vocês, vejam outros ministrantes, vejam outras palavras, vê se está batendo com aquilo que o irmão Alisson fala. Agora, quando que vai haver discussão, irmãos? Ele fala de discussão tola e profana. Profana fala daquilo que não é sagrado. Discussão, irmão, que não tem a ver com a palavra de Deus, eu nem entro no meio. A não ser que seja um futebolzinho entre amigos, a gente discute, mas agora quando é discussão tola, normalmente é com referência à Bíblia. Por quê? Porque olha só o que fala em Provérbios. Eu quero ler com vocês Provérbios 26, capítulo 4 e capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Depois leiam na sua Bíblia para vocês verem que engraçado. É engraçado mesmo esses dois versículos. Ele fala assim, não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Mas no versículo 5 ele fala, responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. É exatamente antagônico, um oposto do outro. Um responde, o outro não responde. E justamente o mesmo tipo de informação. São insensatos, ou seja, aqueles que, como Paulo fala assim, que fala você suposto conhecimento. Então como que você faz, Alisson? É uma ação do Espírito Santo. Eu creio que alguns de vocês já podem ter visto, algumas pessoas me atacam. Aqui desde o começo é assim. Desde o começo, desde quando eu abri o canal. Olha, o meu primeiro seguidor foi o Noah, e o Noah me incentivou muito. E de lá para cá, vem crescendo, pela graça de Deus, irmãos. Porque eu mesmo não vejo, eu já falei para vocês que às vezes eu entro na síndrome do impostor, e às vezes eu entro na síndrome do super-herói, mas eu não me movimento por aquilo que eu sinto. Eu me movo justamente por aquilo que eu sei, pelo meu chamado, por aquilo que o Senhor me confiou. E eu guardo isso. O meu chamado, o meu ministério de pregação, o meu ministério profético, o meu ministério de ajudar as pessoas servindo a Deus, é algo que o Senhor me confiou. E outras promessas também. Eu comecei a confiar na primeira promessa que o Senhor me deu lá atrás. E depois da primeira promessa que eu confiei, o Senhor foi abrindo. Mas como você faz, Alisson? É simplesmente o seguinte, quando está me atacando, eu não respondo. Agora, quando ataca a palavra, quando está trazendo algum ensinamento que pode minar a fé de algum irmão aqui no canal, ele está no meu nome. Aí eu vou responder referente àquilo que eu acho. E talvez algumas pessoas possam achar até ruim. E é importante que achem ruim para que procurem, para que busquem, para que procurem informação para saber se o irmão Alisson está falando a verdade. Irmãos, eu sou homem como vocês. Então nós devemos, ter ansiedade pela verdade mesmo. Isso é algo bom, é algo que deve estar dentro do nosso coração. Nós não podemos concordar com tudo que os nossos líderes falam. O Paulo até fala em Hebreus capítulo 13, no versículo 7, se eu não me engano, ele fala assim, imitem a fé dos seus líderes no final da vida deles. Por quê? Porque no meio da caminhada, irmão, eles podem desviar a fé. São homens, são mulheres, todos nós pecamos. Agora nós temos tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, para que nós possamos justamente, nos ajustar e nos acertar no meio da caminhada, não é verdade? Agindo com muita maturidade e com um serviço prestado a Deus. E ele fala, porque ele mesmo traz a informação, ele fala assim, alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. E eu sei as sementes que eu carrego, irmão. Eu sei a semente, das minhas esperas, das minhas promessas. Então eu sei que as pessoas que, por exemplo, estão aqui, carregam praticamente sementes bem parecidas, estão esperando, estão, aguardando. Então, alguma informação que possa ser danosa a isso, eu vou responder, e talvez de uma forma mais dura. Mas não com a intenção de machucar ninguém. Olha o que Paulo fala, o próprio Paulo fala em Romanos, capítulo 2, versículo 21, ele fala assim, tu, pois que ensinas a outrem, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Dize que não deve cometer adultério e cometes, abomina ídolos e rouba os templos. Irmão, essa condição ela é pesada para uma pessoa, o que quer dizer? Que aquele que se assume ao chamado do mensageiro, ele simplesmente tem que viver aquilo que prega. E agora,
Você pode perguntar para mim, você vive tudo do Evangelho? Logicamente não, irmão. O Evangelho ele é muito maior do que o irmão Alisson, é o que eu estou falando. Jesus Cristo é o Evangelho, ele é a verdade e a vida. Eu, por exemplo, nunca casei, mas também nunca divorciei. E talvez os pastores casados, eles pregam sobre divórcio. Paulo era solteiro, Jesus era solteiro e foram os homens que pregaram mais sobre casamento. Nós pregamos a palavra. É isso que se importa. E hoje nós vemos muitas pessoas por aí pregando, e glória a Deus por isso, mas nós devemos confiar para saber se o Espírito Santo está ali. Paulo fala, retenha o que é bom, sabe? Faça teste com o profeta, sabe? Confirme para ver se é o profeta, ore a Deus, peça confirmação a Deus. Eu faço, por exemplo, os videozinhos short. Tem pessoa que eu sei que vai ver e aquela palavra não vai conversar com ela. Por quê? Porque não era para ela. Tem outras que vai tocar no íntimo do coração. E é assim que funciona, sabe? Para que todos no final possam entrar na arca. E ele termina falando que a graça de Deus esteja com você. Irmãos, e a graça de Deus é tudo que nós precisamos. Paulo mesmo tinha um espinho na carne. E no nosso chamado vai ter espinho, vai ter dor, vai ter confusão, vai ter guerra atrás de guerra, coração apertado, vontade de parar, super-herói, vai ter espinho, mas também vai ter Deus falando, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Então eu quero te dizer, meu irmão, Deus confiou algo a você. Guardar fala justamente de colocar num lugar seguro, guardar no coração, é só aqui dentro do quarto, sabe? Mateus 6,6, e quando for orares, vai para o teu quarto e ora ao teu pai no secreto, porque ele te vê no secreto, ele te recompensará em público. Quando fecha a porta do quarto, irmão, é só você e Deus, nem Satanás ouve, então você pode falar e rasgar o verbo mesmo com Deus a respeito de tudo, sabe? E aí eu quero terminar falando para vocês o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. Em algumas versões traz os seus sentimentos. É a paz que nós precisamos para continuar a nossa caminhada. É a paz que nos faz seguir em frente. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.